Pessoal, sejam muito bem-vindos à oportunidade única que eu vim trazer para você em termos de qualidade de vida, localização, que eu já vou mostrar, ó, a 50 metros da rodovia, e a qualidade que essa casa tem. Uma casa que ela tem a parede toda grafiada, tá? Quintal todo no piso, uma piscina maravilhosa por apenas 290 mil. Você não vai achar uma casa igual essa. Lembrando, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as opções de casa que eu venho trazendo para você. Agora eu quero te pedir uma ajuda. Comenta aí da onde você está vendo esse vídeo, compartilha, e eu sei que a gente vai agora para a hora que você mais estava esperando. Embora por vídeo.